Olá, pessoal, novamente. E antes de começar o nosso Timebox, é importante a gente destacar, a gente sempre destaca antes do evento, qual é a nossa missão aqui, por que que a gente está aqui, por que que a gente construiu o Pretux, por que que a gente está levando até hoje, o que que dá força para a gente. Então, desde o começo a gente escreveu esse texto, a gente sempre revisita ele, principalmente nos nossos eventos, nossos encontros. Ou seja, nossa missão é potencializar a inserção de pessoas pretas no mercado de trabalho, diversificar os times e conquistar espaço de liderança por meio do apoio emocional e qualificação profissional de pessoas pretas. Esse é o nosso, isso está escrito na nossa parede aqui, todos os admins. Então, é uma coisa que a gente leva, assim, porque o que acontece? É muito fácil a gente se perder durante esse processo, durante esse percurso que a gente faz na Pretux. Então, assim, qualquer momento a gente tiver alguma dúvida do porquê da gente estar aqui, a gente sempre retoma nossa missão e é onde a gente volta para o eixo, né? Que é esse, que é inserir o pessoal no mercado, dar apoio, criar um ambiente favorável, um ambiente onde todo mundo possa se comunicar, possa falar e e através disso a gente conseguir colocar mais pessoas em cargos de liderança, que é isso que a gente acredita, isso que a gente quer ver, isso é a nossa meta. Bom, a gente já falou um pouco da nossa missão, e antes da gente dar continuidade, vale a pena destacar o que a gente tem por vir ainda. Então, nesse mês de janeiro, a gente ainda tem mais uma convidada. No dia 25 de janeiro, a gente vai ter a presença da Dalva Correia. A Dalva Correia é uma pessoa magnífica, vocês vão ter o prazer de conhecer ela. Eu tive a honra de conhecer ela há 7 anos atrás e trabalhei com ela durante 4 anos. E hoje é uma pessoa maravilhosa que domina a arte de texto assim, de forma absurda. E vai ser muito importante nesse momento para a nossa comunidade, onde a gente está cada vez mais batendo na tecla do quanto é importante a gente escrever, a gente criar os artigos. Então, esse foi o intuito da gente trazer ela nesse momento. Eu acho que vai agregar bastante para todo mundo. Então, fica aí o convite para todo mundo. No dia 25 do 1, a gente vai ter a Dalva Correia falando sobre texto e conteúdo em geral. Seguindo aí o nosso cronograma. E só para... Antes da gente dar continuidade, eu queria dar dois avisos aqui. Calma aí, segura. O primeiro, pessoal, é que a partir de hoje, a gente vai divulgar para vocês, vai passar para vocês um novo formulário para os membros da comunidade. Se lembra aquele formulário que vocês preencheram quando vocês entraram? Então, a gente agora está na 3ª versão do nosso formulário e a gente precisa que todos preencham novamente. Eu sei que é chato preencher, coisa e tal, mas, assim, é um pouquinho que a gente pede para vocês. Isso é muito importante. É a única forma que a gente tem de entender quem são vocês, quais são as dores de vocês, e através disso é a forma que a gente tem de ajudar vocês também. Através desse formulário que a gente busca os cursos, busca as bolsas, faz a nossa mentoria, enfim. Então, assim, a partir de hoje a gente vai passar na comunidade, vai mandar por e-mail também, e provavelmente vocês vão me ver e ficar no pé de vocês cobrando, sabe? Então, assim, a gente tem quase 300 pessoas na comunidade. Eu espero que as 300 pessoas preencham esse formulário novamente. Então, esse é o primeiro comunicado. E o segundo comunicado é que, por favor, gente, façam os artigos. Quem tiver artigo pendente, faça, tá? Por favor. A gente tem bastante bolsa esse ano, tem uma previsão absurda de bolsas, e a gente não vai distribuir bolsa para quem tiver artigo pendente. E, assim, não é o que a gente quer, de forma alguma. A gente quer passar as bolsas para vocês. Mas, assim, não dá para... Sabe, é uma troca que a gente pede, é uma troca justa e a gente precisa que vocês colaborem também. Então, assim, fica aí o aviso para todo mundo, por favor. Quem tem artigo pendente, faça, porque a gente quer muito distribuir bolsa para vocês. E, bom, é isso, gente. Então, eu termino aqui a minha parte e agora eu vou apresentar a nossa querida Lívia Gabos.
uma grande amiga, a Lívia, que tem passagem pela Lura, consultora de acessibilidade, e hoje ela está na Handtalk. E é isso, a gente tem a honra de ter a presença aqui da Lívia falando sobre acessibilidade. Eu vou deixar ela se apresentar melhor. E seja bem-vinda, Lívia. Obrigada, gente. Olá para todo mundo. Deixa eu colocar já aqui a minha apresentação. Ela é errada, essa aqui. Normalmente eu faço minha apresentação de várias maneiras, mas dessa vez eu vou fazer um pouco diferente. Sempre tem um texto muito estruturadinho, explicando quem que eu sou, o que eu faço. Dessa vez eu vou fazer um pouquinho menos estruturado, mas vou falar tudo do mesmo jeito. Eu tenho uma carreira de um pouco mais de 10 anos na área de UX, mas, assim, efetivamente trabalhando... Esse ano são 11 anos trabalhando na área de experiência do usuário como um todo e acessibilidade também. Eu não sou formada em design, sou formada em sistemas de informação, eu tenho um mestrado voltado para a parte de visualização de informação aplicada na engenharia de software, mas sempre trabalhei com a parte de experiência do usuário. Eu não faço layouts bonitos, mas eu sei fazer eles serem acessíveis. É sempre isso normalmente que eu falo. Já trabalhei na prefeitura da cidade de São Paulo com selo de acessibilidade digital, já dei aulas para pessoas com deficiência visual na parte de programação, e atualmente eu sou Product Owner, Accessibility Product Owner na Handtalk. Eu vou, no final, um pouco explicar o que seria isso, nessa parte da carreira também, mas isso tem envolvido um pouco de tudo que eu trabalhei durante esses 11 anos. E fazendo parte da minha apresentação, como eu sempre falo de acessibilidade, caso alguém não consiga me ver, esteja só me ouvindo, e também porque vai ficar a gravação, então eu normalmente me descrevo. Então, eu me descrevo sempre como uma mulher negra, de pele clara. Atualmente eu estou com cabelo colorido, mas as minhas raízes estão escuras. O meu cabelo está um pouco de um verde, um pouquinho desbotado. Eu estou com um batom rosa, eu estou com fone de ouvido com fio preto, uma blusa preta de um evento que eu fui, da BC Dev, que fala Code, a mudança que você quer ver no mundo. No fundo daqui de onde eu estou falando, do meu escritório, tem alguns quadros com pinturas e impressos, tem um sofá e talvez apareça algum gatinho preto e branco no fundo também, em cima do sofá, mas isso não é garantido. Bom, então vou continuar a apresentação agora, efetivamente, falando do que é acessibilidade, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, tem uma parte daqui de perguntas e respostas, vocês podem colocar naquela parte de perguntas e respostas, ou se vocês não acharem, porque o Google, às vezes, dependendo da versão que vocês estão utilizando, fica um pouco difícil de achar, podem fazer perguntas no chat também, tá? E daí eu vou responder mais no final, beleza? Bom, o que seria acessibilidade? A acessibilidade tem algumas definições que são um pouquinho maiores, mas eu normalmente estou usando mais essa versão resumida. Que a acessibilidade é independente do lugar que você está, do modo de acesso ao conteúdo que você precisa ou deseja, das condições ou capacidades físicas que você tenha naquele momento, das condições ou capacidades financeiras, das suas capacidades intelectuais ou até mesmo das suas capacidades educacionais. Você consegue fazer o que quiser, quando quiser e como quiser. Essa definição é muito importante, porque a maioria das pessoas tem a tendência de pensar que a acessibilidade é voltada apenas para pessoas com deficiência. E, na verdade, não é isso. A acessibilidade é uma composição de muitos itens, de N fatores. E não é simplesmente a pessoa conseguir usar o mouse ou não. São N situações, como, por exemplo, ela inclui a questão do preço justo pelas coisas, ou até mesmo de graça.
Então, antigamente, ou você tinha dinheiro, antigamente eu falo 5 ou 10 anos, ou você tinha dinheiro para comprar alguma coisa, ou você não tinha acesso àquela coisa, ou pirateava e utilizava de outras maneiras. Então, agora que a gente tem acesso, o que se fala, por exemplo, freemium, ele é muito importante para que a gente consiga ter acesso não completo, na maioria das situações, mas que a gente tenha acesso a ferramentas ou produtos no que é mais essencial. Isso é muito interessante. Acesso às informações por mais de um meio também, isso é importante. Às vezes a gente pensa que o melhor lugar para a gente colocar artigos ou para a gente colocar as coisas é só um lugar, mas na verdade quanto mais a gente tem a informação distribuída, melhor. E isso é também muito importante e interessante. Também uma coisa com relação a ferramentas. Há 5 anos atrás, por exemplo, 5 anos? Isso. Eu acho que começou a surgir com mais depois de 5 anos. Não existia o Figma, ou o Figma não era tão conhecido aqui no Brasil. Ele se tornou muito conhecido depois. Nossa, se eu tivesse o Figma quando eu saí da faculdade, nossa, ia ser o meu sonho, porque era muito, naquela época não tinha ferramentas como a gente tem hoje em dia, inclusive online, era tudo desktop. Gente, são 11 anos, eu sei que a maioria de vocês talvez, ainda bem que a maioria de vocês não são tão novos quanto outros que eu dei aula. Eu já dei aula para adolescentes e era muito triste ficar contando as coisas de antigamente, mas são situações que a gente acaba vivendo e a gente vê o mundo em transformação. Isso é muito importante. Acessibilidade também inclui não limitar a informação para apenas um público, por mais que a gente crie informações pensando em um determinado público, um determinado grupo de pessoas, a gente tem que pensar que a gente não existe barreiras. Se a pessoa quiser ter acesso a uma determinada informação, ela pode ter acesso. A única barreira é se a gente limitar as nossas informações para públicos. Por exemplo, colocar barreiras de pagamento ou até mesmo você deixar o conteúdo que seja disponível apenas para um tipo de dispositivo. Ele não fica bom no desktop, só fica bom no celular, ou as coisas do tipo. Às vezes tem públicos que utilizam diferentes dispositivos, então a gente tem que pensar que a gente não pode limitar isso. Não limitar também as pessoas em apenas uma perspectiva, isso também é acessibilidade. A gente pensa, normalmente as pessoas acabam ficando mais perto, por exemplo, das cidades do Rio ou de São Paulo, o eixo Rio-São Paulo, mas tem muitas pessoas que estão fora desse eixo, a internet e a pandemia. Acho que uma das poucas coisas que a pandemia, algumas coisas boas que veio dessa pandemia foi a situação da gente poder distribuir mais a informação por internet, não apenas fisicamente. Então, as coisas saíram um pouco do eixo Rio-São Paulo e isso eu vejo como um grande benefício. Porque a gente pensar que só São Paulo tem as coisas, ou pensar que as pessoas têm uma pessoa que tem deficiência, ela tem pensar na pessoa apenas com aquela perspectiva, isso não é interessante. A gente tem que ampliar as nossas perspectivas. Não subestimar e nem superestimar as capacidades das pessoas. Não é porque a pessoa utiliza um leitor de tela que ela vai ouvir numa velocidade absurda. Não sempre. Não é porque a pessoa, ou que às vezes acontece, não é porque a pessoa não enxerga que ela também vai ser surda e você tem que falar com ela gritando. Acontece isso. Então, você não precisa subestimar a pessoa, nem superestimar, falar assim, não, a pessoa, ela consegue utilizar Photoshop, por exemplo, a Liliane, ela usa o Photoshop utilizando um mouse específico porque ela é tetraplégica. Então, mas não é por isso que ela consegue utilizar, por exemplo, o Photoshop e utilizando determinados recursos de tecnologia assistiva, que ela vai conseguir utilizar qualquer site ou qualquer outro dispositivo, ou jogar qualquer coisa. A gente não superestima, a gente não pensa assim, não, ela é uma super-heroína. Ela vai encontrar barreiras também, assim como outras pessoas. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso.
Bom, a questão que eu gostaria de falar era muito da questão do processo de acessibilidade. Normalmente a gente tem um pensamento muito comum quando a gente trata de acessibilidade, que a gente tem um projeto, a gente trabalha questões de UX, tem lá o front-end e no final vai aparecer a acessibilidade como mágica. E essa é uma das coisas que a gente mais tem que tomar cuidado, porque as coisas não surgem como mágica dentro de um processo. Elas existem em cada uma das etapas um pequeno pedaço que a gente tem que fazer a inclusão da acessibilidade. Senão, nada vai acontecer no final se não existir desde o começo. É basicamente isso. Não existe uma mágica que um produto ou um serviço vai ser acessível se ele não foi pensado desde o começo acessível. Nunca existe isso. Isso com qualquer aspecto de qualidade, certo? Então, o que as pessoas também confundem quando eu falo de acessibilidade é que acessibilidade, ele é um ponto específico, um detalhe, dentro de todo o grande guarda-chuva de UX. Então, a gente tem áreas como design de interação, arquitetura de informação, design visual, IHC, e tem lá um aspecto de acessibilidade que, às vezes, a pessoa, por pensar que ele está lá isolado num cantinho, eu posso ou não pensar nele quando eu estou criando alguma coisa. Na verdade, não. Na verdade, a acessibilidade, ela é dentro desse guarda-chuva, essa área, que inclui e passa por todas as outras áreas. Então, ele só não é tão grande quanto a parte de UX, mas se a gente precisasse fazer com que ele passasse por todos, a gente faria isso. Então, a gente tem que pensar que não é algo específico, dentro só de design visual que vai ter acessibilidade. Não, dentro da parte de design de interação, a interação humano-computador, a parte de arquitetura, chatbot, entre outras tantas áreas que tem dentro da parte de UX, tem um aspecto de acessibilidade. Então, por isso que a gente não pode pensar em... quando eu falo de acessibilidade, ela é um grande guarda-chuva também, e a gente tem que pensar assim, para o meu contexto, para o meu dia a dia, para o que eu faço, como eu incluo, como eu posso adicionar acessibilidade. Normalmente é sempre isso que eu falo para a gente pensar do começo. Então, por exemplo, se a gente trabalha numa situação de projetos, uma situação de produtos, a gente pode pensar assim, dentro do meu escopo de trabalho, dentro do que eu realizo, do que eu vou fazer no dia a dia, como eu posso pensar em acessibilidade? Se eu estou trabalhando com os requisitos, com as necessidades do meu cliente ou produto, quais são os requisitos que estão relacionados à acessibilidade? É só aspecto visual? É aspecto... existe algum requisito, alguma necessidade específica do meu cliente ou do meu produto? Por exemplo, utilizar determinadas tecnologias assistivas, tem que funcionar com algumas específicas ou com qualquer uma? Isso deve ser especificado. Ou até mesmo as funcionalidades. Quando a gente, como eu trabalhei muito com a parte de engenharia de software, quando a gente fazia a parte de análise de requisitos e especificava as funcionalidades, o que a gente sempre precisava definir, o como ia funcionar, para onde ia transmitir informação, o que ia acontecer, mas também tinham que ter aspectos de acessibilidade. Existia algo específico de dispositivos que poderia interagir, como deveria funcionar? Isso também deveria ser especificado. No briefing, que às vezes as pessoas às vezes trabalham com não tanto a parte de projeto ou produto, mas com briefing, com demandas. Então, no briefing também pode existir necessidades específicas com relação à acessibilidade. Então, o que eu preciso perguntar para o meu cliente com relação à acessibilidade? O que eu tenho que perguntar? O que ele precisa de necessidade? Quais são os navegadores normalmente afetam bastante a questão de acessibilidade, principalmente para leitor de tela, então eu tenho que pensar o que perguntas eu tenho que fazer. Às vezes o cliente pode não ter noção de questões de acessibilidade, não tem problema. Você tem que perguntar mesmo assim. E perguntar porque ele vai entender que você é um profissional que sabe sobre o que você está falando e vai poder direcionar melhor para sanar até mesmo dúvidas, fazer especificações mais assertivas.
a questões do backlog, normalmente a gente vai definir o backlog, a gente tem muitas coisas, muitas ideias, muitas coisas a serem feitas, e conforme a gente for trabalhando esses itens, a gente vai definindo, detalhando eles com diferentes níveis. Então, tudo que está lá, em uma hora, aspectos de acessibilidade vão ter que ser definidos para eles, se eles forem serem implementados ou não. Desses itens, eu não sei se, por exemplo, o briefing ou backlog, todos já ouviram falar ou sabem o que é. Briefing é normalmente quando a gente... É um termo que é utilizado para ou um documento ou informações iniciais sobre um determinado projeto ou determinadas ideias das pessoas para a gente conhecer com quem que a gente vai trabalhar e quais são as necessidades dessa pessoa. Backlog normalmente é muito voltado para produto, é uma lista de itens que vão ser implementados dentro do produto. Eles podem ser implementados amanhã ou daqui a um ano, mas eles ficam guardados numa lista bem grande com diferentes níveis de detalhamento. E essa grande lista a gente chama de backlog. A partir de escopo é a definição do que vai ser desenvolvido, os requisitos são as necessidades que a gente tem dos clientes e as funcionalidades, ou se você já viu em inglês, esse termo por aí é feature, a tradução de feature é funcionalidade, é o que é realmente implementado. Então, está muito ligado, por exemplo, a um item de backlog. Um item de backlog, ele pode ou não se tornar uma funcionalidade. Então, essa é mais ou menos a relação de cada um deles. E por que eu expliquei tudo isso? Isso também é acessibilidade na parte de comunicação. Então, caso vocês não tenham ouvido falar nessas terminologias, então agora vocês sabem e vocês podem perguntar também sobre essas terminologias, tá, gente? Então, a gente tem que definir também os critérios de sucesso para o nosso produto ou para o que a gente está desenvolvendo. Então, o que seriam esses critérios de sucesso? Saber quais são os dispositivos de interação que a gente vai ter, que a gente vai... é um site, é um aplicativo, ele vai funcionar só no celular, no computador, ou eu posso tentar acessar pela TV? Vai funcionar pela TV? A pessoa vai ter uma boa experiência ou não? A boa experiência vai ser só no meu celular. Então, tudo isso tem a ver com os dispositivos que a gente vai interagir. As características das pessoas, então, que vão utilizar o nosso produto ou serviço, isso também tem muita influência. Não só questões voltadas para deficiência, mas o contexto, elas vão usar com muita internet, baixa internet, vai ser 3G, vai ser 5G, entre outras coisas. O contexto que ela está utilizando, elas vão ter períodos que elas, por exemplo, eu vou utilizar mais na rua, ou eu vou utilizar o meu aplicativo num contexto, por exemplo, mais em casa. Eu vou precisar de muita internet se eu utilizar na rua ou não? Eu vou passar, por exemplo, túnel, metrô, em São Paulo acontece muito disso, a gente fica sem internet durante todo o período, mas às vezes a gente tenta acessar notícia ou utilizar as coisas offline. Eu vou conseguir fazer isso com o aplicativo? Então, tem que ser pensado. A necessidades das pessoas, mesmo que, por exemplo, o contexto delas de uso seja na rua, se eu não pensar que a necessidade dela é baixar alguns determinados conteúdos e utilizar offline, eu vou pensar que eu vou gastar, vou ter Wi-Fi infinito. Não, gente, no contexto da maioria da população não é Wi-Fi infinito. Então, a gente tem que pensar quais são as necessidades baseadas no meu produto. Adesão e engajamento também envolve isso, então, quanto mais acessível, mais interessante, mais a adesão e engajamento vai ter das pessoas, melhor marketing também com relação a isso. E a parte de métricas e estatísticas também é para avaliação. E a acessibilidade acaba influenciando nisso também, porque a gente precisa saber, por exemplo, a gente tem alguma noção de porcentagem do nosso público ou dos usuários que utiliza alguma tecnologia assistiva? A gente tem alguma dimensão disso? Ou a gente não tem nenhuma informação? A gente sabe quantas pessoas precisam de recursos de acessibilidade ou a gente não sabe? Então, tudo tem a ver com relação a se as pessoas vão gostar do nosso produto ou serviço ou não. Cada passo do processo de desenvolvimento ele deve ser aprofundado, e a gente pode, para isso, fazer diferentes processos de checagem e revisão para ter certeza do que
se está correto, se está faltando algum detalhe ou não. Eu vou falar de 13 em específico, mas porque senão fica muita coisa, mas é aquilo, dentro de um guarda-chuva, você sempre pode aprofundar dentro da área que vocês trabalham, para saber qual que é o detalhe, ou como a acessibilidade vai ter influência. Eu vou falar alguns, mas para vocês terem uma noção de como funciona isso. Então, por exemplo, com relação à pesquisa, você sabe se as suas pesquisas são acessíveis quando você vai começar a realizar elas? O leitor de tela, ele consegue ler o seu formulário de pesquisa? Antes que alguém fique preocupado, por exemplo, que utiliza bastante, o Google Forms, ele é acessível, tá? Antes que alguém pergunte, para leitores de tela. Você só tem que tomar cuidado com como as pessoas vão identificar bem as perguntas, se elas estão objetivas e tudo mais. Isso é mais a parte de comunicação, mas a ferramenta em si, ela é acessível. Uma pessoa não fluente em português, ela vai conseguir entender as suas perguntas e responder da maneira com que você gostaria? Isso eu falo não só para as pessoas que, por exemplo, utilizam Libras como primeira língua, mas, por exemplo, as pessoas de outros países que trabalham aqui no Brasil e têm que tomam contato com os seus formulários, com as suas perguntas. Eles vão entender ou é uma terminologia estranha ou o jeito que você estrutura a pergunta está estranho para esse tipo de pessoa? Existe uma alternativa em Libras da pesquisa? Outro dia eu vi, fazia muito tempo que eu não via uma pesquisa e o formulário de pesquisa, ele tinha as perguntas em português e tinha as perguntas também em vídeo, com interpretação em Libras. Então, eu achei isso muito interessante. Fazia muito tempo que eu não via isso, mas era um formulário muito acessível. Foi muito legal ter contato com aquele formulário. Por exemplo, com relação às personas. Estatisticamente falando, provavelmente alguma das suas personas pode ter, com grande probabilidade, daltonismo, isso porque uma grande porcentagem, principalmente se nas suas personas tiver um grupo que seja do gênero masculino, ou, por exemplo, que tenha nascido do gênero masculino, mesmo que não seja cis ou trans, enfim. Mas, porque o que acontece? A probabilidade, por conta da parte genética, dessa pessoa ter daltonismo é maior do que uma pessoa que tenha nascido com o gênero feminino. Então, isso é um detalhe importante. Se eu não me engano, estatisticamente, 4% da população do gênero masculino tem a tendência em ter daltonismo. Isso é bem frequente. A pessoa, principalmente no Brasil, ela é negra, a sua persona? Ela é negra? Porque mais de 50% da população é parda ou preta. Então, provavelmente, uma grande probabilidade dos seus personagens também, eles terem esse tipo de característica, estatisticamente falando. Tem alguma deficiência leve ou moderada? No censo de 2010, já está um pouquinho defasado, mas quase um quarto da população, quase 24% da população brasileira tinha algum tipo de deficiência. Dessas, a grande maioria era de deficiência leve ou moderada. Então, por exemplo, mesmo usando óculos, às vezes tinha um pouco de dificuldade, ou a lente era com um grau muito alto, isso já é considerado uma deficiência leve, por exemplo. Mas aproximadamente 7% da população brasileira tem algum tipo de deficiência severa. E daí por exemplo, tem tetraplegia, tem deficiência visual ou deficiência auditiva, entre outros tipos de deficiência. Então, é uma porcentagem bem menor, aproximadamente 7%, mas a gente tem que considerar os outros tipos também, deficiências leves ou moderadas. Então, a gente tem que levar isso em conta quando a gente está criando esse tipo de personagem. Quando a gente está criando uma interface, por exemplo, a questão das cores ou a falta de contraste, não só a falta de contraste, mas também de utilizar cores muito vibrantes, ou que, por exemplo, a gente entra no site e não consegue ficar nele durante muito tempo porque começa a dar dor de cabeça.
A tipografia, o tamanho de fonte muito importante, não utilizar tanto fontes finas, o tipo de fonte. Funciona para dispositivos além do mouse. Eu sei que a gente trabalha com mouse durante praticamente toda vez que a gente está no computador. Eu admiro muito quem utiliza o touchpad do notebook. Mas a grande maioria acaba utilizando o mouse, que acaba sendo muito mais prático. Mas ainda assim, existem épocas que, por exemplo, eu troco o mouse de lugar. Então eu perco um pouco de destreza ou de habilidade, um pouco de coordenação, mas eu acabo fazendo isso. Então, eu vou deixar de utilizar algumas ferramentas por conta disso? Ou eles permitem que eu utilize o teclado para navegação, que às vezes eu também utilizo. Então, o teclado, a gente tem que pensar com relação a isso, e até mesmo os sensores faciais. Então, a pessoa, por exemplo, se ela está fazendo a navegação, além da questão do reconhecimento facial, que é muito difícil para pessoas pardas ou pretas, isso eu já passei por isso em 2012. Eu tentei utilizar um software de reconhecimento facial para fazer um teste de acessibilidade, mas ele não me reconhecia. Ele reconhecia a pessoa que trabalhava do meu lado, que era loira, de olho azul, mas não me reconhecia. Isso com a mesma luz, com tudo. Então, a gente tem que pensar, além dessas questões de algoritmos, a gente tem que pensar também, mas funciona com sensores, a gente precisa de destreza, a pessoa vai conseguir utilizar. A gente, mesmo se eu não utilizar o mouse, eu vou ter um feedback visual para utilizar nos dispositivos. Isso eu falo que tem muitas pessoas que não entendem porque existe aquela bordinha em volta quando a gente está navegando pelo site. Às vezes você vai utilizar o teclado, alguma coisa, tem uma bordinha que fica aparecendo, uns pontinhos em volta. Aquilo é chamado em desenvolvimento de outline, e que a grande maioria das pessoas que trabalham com a parte de interface tiram aquilo. Mas aquilo é um recurso que ajuda a pessoa a identificar se ela está fazendo navegação por teclado, mas ela consegue enxergar, ela saber para onde ela está no momento, porque ela não está utilizando o leitor de tela que tem feedback auditivo. Ela está vendo, mas sem aquela bordinha, com um bom contraste, ela não sabe onde ela está navegando. Então, essa é uma questão. Basicamente, a interface que eu estou utilizando, ela vai ser acessível ou usável, ou ela vai ser acessível e usável? Porque às vezes as pessoas falam, não, ela tem que ser acessível, mas eu não vou colocar alguns atalhos ou alguns recursos que vai facilitar a vida da pessoa. A gente pensa, não, em ser acessível, mas a gente tem que pensar também na praticidade do dia a dia das pessoas. Então, como eu começo? Eu falo muitas coisas, tem muitas coisas que vocês vão ler, vão estudar, e as pessoas ficam muito perdidas, sempre me perguntam, como eu começo todas essas questões de acessibilidade? O mais básico de todos defina o que é o critério de começo para vocês. Então, o que é mais urgente? Por exemplo, quais usuários estão reclamando de acessibilidade? São de uma deficiência específica, um perfil específico? O que eles estão reclamando? Então, ver com qual frequência isso acontece? Analisar e ver. A gente vai pegar esse tipo de perfil primeiro, então, resolver. Quais tipos de deficiência eu tenho mais problemas atualmente? A gente tem que pensar, por exemplo, às vezes a gente pensa, só pessoas com deficiência visual que vão apresentar mais problemas por conta do leitor de tela e tudo mais. Não pode ser também, principalmente, mas existem, por exemplo, pessoas com déficit de atenção ou com pessoas com mais idade que começam a ter deficiências mais severas, elas começam a se agravar, e isso acaba afetando o uso nos dispositivos. Eu dei uma aula para alguns alunos do ensino técnico, a pedido de uma amiga, e um deles falou assim, eu queria que algumas empresas elas tivessem um layout adaptado para pessoas com maior idade, porque minha avó não consegue utilizar quando ela vai mexer na internet, para ela é muito difícil. Isso é questão de acessibilidade, mas é que a gente tenta pensar assim, ele vai ser acessível, mas se ele for para esse público não vai ser bonito. Então, a gente
abandona esse público e pensa na grande parte das pessoas. Mas não deve ser assim, a gente não deve ignorar que existe um outro público, a gente tem que pensar no melhor caso para a maior parte das pessoas, ou para a grande parte das pessoas. E não, sem esquecer, porque a gente ser esquecido como a maior parte das pessoas é muito fácil. Se a gente não é maioria no público das pessoas, se a gente não é prioridade no público das pessoas, a gente sempre é esquecido. Isso vale para pessoas com deficiência ou não, então a gente sabe disso. A gente tem que pensar nisso. Então, quais tipos de deficiência eu tenho mais problemas atualmente? Quais pontos de acessibilidade eu posso implementar com maior facilidade? Às vezes, ninguém está reclamando, mas tem alguma coisa das regras de acessibilidade, quem define as regras de acessibilidade? Atualmente, a W3C tem diretrizes voltadas para conteúdo, a partir de acesso à internet, que são chamadas de diretrizes de acessibilidade, que a abreviação é WCAG. Essas diretrizes, elas são bem genéricas, mas é para todo o conteúdo voltado para a internet. Tanto tem agora para a parte de aplicativos também, no futuro, e ela está sempre sendo renovada. Atualmente ela está na versão 2.1, indo para a versão 2.2, se eu não me engano, mas eu não tenho certeza de quando vai ser lançado. Mas lê esses critérios, vê o que é mais fácil de implementar, o que eu posso melhorar sem tantos problemas. Quais características os usuários têm mais presentes? Então, conheça os seus usuários, saibam o que acontece na maior parte do dia a dia deles. Às vezes, por exemplo, não é nenhuma deficiência específica, mas algo que acontece no dia a dia, déficit de atenção. Hoje em dia, com a internet, com muito conteúdo, as pessoas ficam com mais dificuldade de prestar atenção no conteúdo. Então, quanto isso vai afetar para que ela tenha uma boa experiência, para que ela consiga prestar atenção, ter foco, qual o nível de foco que ela precisa para o que ela está utilizando. Então, saiba quais são as características que os seus usuários têm e como que elas estão passando por tudo isso para você possa melhorar. Esse, assim, seria o mais básico de tudo. Se você não sabe para onde começar, pega um desses critérios e fala assim, não, vou começar por aqui, vou estudar WCAG, vou ver o que eu posso mudar para começar a melhorar agora? Vou pegar os de idosos, que vai ser tendência, eles vão usar tudo na internet, a gente vai continuar o ano 2021 com alguns problemas de acesso, então vou focar nesse público agora. Então, defina um critério, comece a estudar, e daí você vai abrangendo e conhecendo mais aquele público, certo? Não se assustem, é sempre muito conteúdo, as pessoas sempre se assustam, não se assustem. É um conhecimento, ele é uma espiral de conhecimento. Você começa com muito pouco e depois vai aumentando aos poucos, certo? Gente, era isso que eu tinha para falar com vocês. Eu acho que eu espero não ter passado tanto do tempo assim. Eu ainda cortei algumas coisas, mas agora fica para a parte de dúvidas. Nada. Que isso, Lívia. Foi ótimo. Foi no tempo certo. Cara, eu não sei se eu já comentei com você, Lívia, lá atrás a gente já conversou bastante quando estava na Secretaria de Educação, né? Você me deu uma ajuda boa lá atrás. E eu sou daltônico, né? E na Secretaria... eu me lembro que na Secretaria de Educação eu era meio que a cobaia, assim, do time, né? Dos product designers. Eu tinha um designer numa empresa que eu trabalhei, que era de educação também, que as pessoas também pensam que daltonismo, você só vai ter um tipo de daltonismo. Essa pessoa que eu conheci, ele tinha 2 tipos. Porque, na verdade, existe o daltonismo mais comum, que é você não enxerga nada de uma cor, e tem um daltonismo específico que você não consegue identificar uma tonalidade específica. Isso, exatamente. E a grande maioria, tipo, chega a 30 anos e não sabe que é daltônico de uma tonalidade. Porque, você nunca viu a cor, tipo, você tem que... Normalmente designer é mais fácil, porque um dia ele vai passar por aquela cor. Mas se não é designer, ele nunca vai saber. Mas diga, você ia contar a sua história. Não, a minha descoberta foi na faculdade, naquele teste das bolinhas, que eu esqueci o nome. Teste de Shihara. Isso. No primeiro ano de faculdade, durante a aula, eu olhei aquilo. Eu era o único da sala que não lia nenhum número.
Até aquele momento eu achava que era alguma dificuldade com alguns tons de cores, assim, sei lá, alguma coisa que eu não aprendi na escola, sabe? Mas, mas até depois que eu descobri, né, você começa a perceber que realmente as interfaces, elas simplesmente não contemplam, né, quem tem essas deficiências assim menores, né, que eu posso dizer, né. Eu não estou falando um grau mais elevado de daltonismo, estou falando o mais comum, que é um grau mais leve, né. Uhum. Então, assim, é muito louco, né? Você vai analisar que as empresas, no mundo inteiro, a gente chega o quê? Chega a 1 bilhão de pessoas, em média, segundo o último cálculo da OMS, né? De pessoas com deficiência, com algum tipo de grau de deficiência. No Brasil, acho que é um quarto da população, né? 45 milhões tem algum tipo de deficiência. E olha que a gente nem está falando de pessoas idosas. Porque, assim, a gente que está aqui, a gente vai precisar dessas interfaces funcionando para pessoas idosas, porque a gente vai ser idoso um dia. Sim. E hoje em dia, se a gente for pensar que a gente passou, daqui a pouco vai ser um ano de pandemia, né, em toda essa situação, quantas pessoas idosas passaram pela dificuldade de terem que se virar sozinhas, sem ter o neto do lado, sem ter um apoio do lado, ter que ficar isolado e sem pedindo ajuda do tipo, como é que funciona aqui? Como é que eu mando não sei o que no WhatsApp? Como que funciona o aplicativo tal? Muitas pessoas passaram por isso. Eu tenho uma vizinha, eu moro numa casa, eu tenho uma vizinha de fundo, idosa, tem mais de 70 anos, mas ela é uma idosa muito ativa. Mas, assim, a gente acontecia. Depois, passado mais o medo, a gente ficou bastante isolado aqui em casa, a gente pôde fazer isso. Daí eu ajudava ela, chegava, normalmente sempre com máscara, principalmente no começo, chegava nela e ia lá, não, clica aqui, seleciona esse aqui, vai aqui, tudo mais, ela fazia tudo pelo celular, sozinha, tendo que se virar. Então, e se ela não tivesse, né? Exatamente. Essa situação. Nossa, tem bastante pergunta aqui. Tem. Vamos lá dar uma olhada nas perguntas. Deixa eu abrir aqui. Bom, tem a primeira pergunta aqui do Alan. Uhum. Sou UX Research, instrutor / tradutor de Libras e gostaria de saber como a Renditalk faz pesquisas com a comunidade surda. Pesquisadores fluentes em Libras ou recebem conteúdos de pessoas surdas já traduzidos por outros intérpretes que não são pesquisadores? Percebem diferença na qualidade? Você consegue ver, Lívia, as perguntas? Consigo. Agora eu tô legal. lá do começo, agora eu tô vendo aqui embaixo. Porque acho que divide em duas partes, né? Então, pesquisadores fluentes em Libras ou recebem conteúdos de pessoas surdas já traduzidos por intérpretes. Olha, na verdade, Alon, eu espero que eu esteja falando corretamente o seu nome. Eu vou entrar efetivamente na Renditalk no dia 18. Eu já estou dentro, eu estou tratando de algumas coisas, mas tem muitos processos que eu vou começar a conhecer efetivamente no dia 18. Então, algumas coisas que eu sei, por exemplo, tem uma empresa, nossa, calma, a Sondre, lembrei. Tem uma empresa que, por exemplo, a Rendital, que ela trabalha muito com a Sondre, que é uma empresa voltada especificamente para a parte de acessibilidade, mas ela não é só acessibilidade, por exemplo, em sistemas, ela é acessibilidade como um todo, desde a parte de comunicação até a consultoria, assessoria em sistemas, em sites e tudo mais. A Sondre pela Ana, então eles estavam fazendo há pouco tempo uma pesquisa em parceria junto com a Sondre. Então, provavelmente eles são pesquisadores, e daí eles, normalmente o que a gente faz? Porque a gente tem que tomar muito cuidado, e vocês provavelmente sabem disso, assim, com viés. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o viés que é passado na pesquisa. Então, é muito importante que os pesquisadores
saibam Libras para garantir que não exista um viés quando a gente vai falar pergunta, fazer determinados tipos de pergunta. Então, isso é importante. Lá a gente tem aulas na parte de Libras, então todo mundo, eu inclusive vou ter, eu estou muito feliz com isso, porque a parte de Libras é muito fraca, mas a gente tem aulas com essa parte, mas é importante que o pesquisador, a pessoa pesquisadora, ela saiba Libras, porque se ela não souber, se a pessoa que estiver fazendo a parte de interpretação fizer uma interpretação, ela pode colocar viés dependendo de como ela perguntar, e o pesquisador pode não perceber isso. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, lá, os pesquisadores, do que eu sei, eles conhecem as pessoas que trabalham lá, sabem, grande maioria, quase todos, sabem Libras. Então, provavelmente, os pesquisadores também sabem. E tem, nas equipes também tem pessoas surdas, então, talvez existam, que eu não conheço ainda todo mundo, então, talvez tenha um pesquisador surdo também, que ainda é mais fácil. Mas isso é um cuidado que tem que existir. Oi. Não, eu ia fazer uma pergunta aproveitando o gancho. Como que você vê... são poucos os times hoje onde você tem uma pessoa PCD no meio do time UX. Tá? Eu olho assim, eu vejo uma empresa onde você tem uma pessoa PCD ali para poder testar, para poder fazer trabalhar, testar, enfim. Eu acho isso assim, com uma grandeza absurda. Mas você vê tão poucos times hoje em dia. Como é que você vê isso? Eu não sei, você tem contato? Eu me lembro que na época do Secretaria de Educação, você tinha contato por causa daquele selo lá, né, que a gente tinha na época. Isso é mais real hoje? Você consegue ver mais pessoas PCD dentro do time? Ou ainda é um sonho só? Assim? Porque, assim, é maravilhoso, a gente sabe. Mas como que é a realidade aí? O que você tem a dizer sobre isso? Olha, a realidade que eu vejo hoje nas empresas, principalmente para pessoas com deficiências, ela não é fácil. Eu tenho uma amiga, a Michele Frasson. Ela era front-end e depois ela foi para a área de UX. Muito porque ela entendeu que a questão de experiência, de ter uma boa experiência, ela tinha que ir para a área de UX para implementar algumas coisas. Dentre as coisas, era questões de acessibilidade. Então, era mais fácil elas tratar a acessibilidade no começo do processo, na parte de desenvolvimento de interface, no planejamento, do que no final. Só que o que acontece? Ela é cega. Foi uma desenvolvedora cega, que trabalhava com a parte front-end, daí ela migrou para a área de UX e para uma equipe uma área que grande parte das pessoas que trabalham nessa área são de design, que mexe com a parte visual. Eu, por não ter feito design, eu sempre trabalhei muito com a parte de arquitetura, com a parte de conteúdo, com a parte de estrutura. Isso sempre foi o meu foco. A navegação e tudo mais. É também um pouco do foco dela também, nessa parte de arquitetura, trazer a parte de usabilidade e acessibilidade. Não tanto a parte do visual. Mas a equipe teve que se adaptar, porque não é fácil. Quando eu dei aula, também eu tive que me adaptar, porque eu enxergo, eu sou vidente. O fato de eu fazer algumas comparações, analogias, as minhas analogias que sempre eram passadas para mim eram muito visuais. Eu tive que fazer analogias ou apresentações de conceitos que não eram visuais. Isso para uma pessoa que é visual, isso é muito difícil. Mesma coisa dentro de uma empresa, a parte de UX. Quando você fica fazendo desenho e falando assim, olha, pensei que o logo podia ficar aqui, o menu podia ficar aqui. A minha amiga fala, quando você tem uma pessoa cega dentro da equipe, você fala assim, não, aqui onde? O que você está falando? Me explica melhor, me traduz, qual que é a disposição, onde fica. Muda tudo. Não muda só a questão de implementar a acessibilidade, de
fazer o botão funcionar por teclado, qualquer coisa. Não, muda o processo, como que você repassa a informação. Como a pessoa vai entender, ela vai entender a informação se você não passar de um modo visual, como você faz isso para que ela entenda? Então, é mexer em toda uma base de conhecimento, de processos dentro de uma equipe. Não é fácil. Por isso que existe muito preconceito. Existem pessoas dispostas, e não é simplesmente falta de pessoas. Não existem pessoas cegas que não querem ir na área de UX. Provavelmente nunca ninguém perguntou, porque das pessoas que eu conheço que sabem trabalhar com a parte de testes, depois de um tempo eles sabem que, dependendo da empresa também, ficar enxugando gelo. Então, eles têm, com um tempo de experiência, eles percebem que eles têm que ir para o começo do processo. Mas não é todo lugar que vai permitir isso. E daí você vai vendo aquelas adaptações. Eu vou pegar uma pessoa que seja surda, porque eu contrato intérprete, e então eu só preciso do intérprete e ela vai conseguir, eu não preciso mudar a ferramenta, eu vou conseguir, o processo vai continuar o mesmo, daí eu tenho uma pessoa com deficiência, sabe? E daí a pessoa surda vai resolver todos os meus problemas de acessibilidade, sabe, Totem? Do mesmo jeito, Totem funciona em qualquer situação, funciona nessa questão também, de questões capacitivas, então também funciona, a pessoa que é surda, ela não vai resolver todos os problemas de acessibilidade que existem. Gente, eu fiz um curso de acessibilidade, gente, era tanta coisa, mas tanta coisa, 90% do curso era sobre deficiências. Porque se você não entende as necessidades das pessoas, você não consegue tirar as barreiras que elas enfrentam. Então, não adianta eu simplesmente falar, o botão tem que funcionar desse jeito. Mas para qual deficiência ele tem que funcionar? Qual que é a barreira que a pessoa enfrenta? Então, é isso que eu tenho que entender. Então, eu não tenho que entender recursos de tecnologia. Eu tenho que entender barreiras. As pessoas confundem muitas coisas. Você fala assim, não, mas como é que funciona como é que eu... Não, gente, você tem que entender qual que é a barreira que você vai eliminar da pessoa. Qual que é o problema, o que ela está passando. Se você não souber isso, você pode inventar mil coisas. Então, é muito complicado. Então, assim, para pessoas com deficiência, principalmente na área de UX, agora se começou a se tirar alguns preconceitos, principalmente questões assim, preconceitos como um todo. Por exemplo, a da minha amiga, que agora consegue ser o X, outras pessoas que eu conheço que estão tentando migrar. Então, o curso que nem eu falei, vai abrir um curso da Redesign for All, se eu não me engano, que é para pessoas têm deficiência que entrem na área de UX. E foi nesse formulário que vendo a questão de interesse, foi nesse formulário que tinha tanta pergunta em português quanto em libras, em vídeo. Então, o que eu achei interessante. Então, assim, aos poucos, estou vendo que existem mudanças, mas ainda tem muita coisa ainda. Ainda tem um caminho, uma longa caminhada aí, assim. Tem. Bom, nossa, o Alon fez bastante perguntas. Isso. Deixa eu ver aqui mais. Ver a segunda aí. Algumas empresas são... Vou ler. Tá. Estava lendo aqui. Também, mas vai lendo aí também. Tá. Algumas empresas valorizam a acessibilidade dizendo que o público PCD não consome tanto assim, em comparação com pessoas sem deficiência. Como você argumenta quando se depara com esse tipo de comportamento? Gente, é 1/4 da população, sabe? Você fala assim, não tem ninguém que entra aqui no... Gente, claro que tem. É você que não sabe. É simplesmente isso. Porque não tem como você falar assim, pessoas que não tem ninguém com deficiência. PCD é abreviação para pessoas com deficiência. Esse é o termo correto também, tá? Mas você fala assim, não, ninguém com deficiência utiliza. É que normalmente as pessoas sempre pensam assim, é aquilo que eu falei, 7% da população, aproximadamente, tem uma deficiência severa. Por exemplo, são cegos, são surdos, têm baixa acuidade visual.
Então, isso é uma pouca porcentagem, mas a gente tem que pensar assim, por exemplo, o censo, ele não representa 100% da população brasileira, ele é uma porcentagem, uma parcela da população. E a gente abrange isso para a maioria da população. Então, a gente não pode falar que, por exemplo, não, é só 7% da população. Na verdade, pode ter até mais. A gente extrapola, mas estatisticamente, o que a gente tem de resultados reais é isso. Mas ainda assim, não é pouca gente. E a gente tem que nem você tinha falado anteriormente, a questão da população idosa. A grande maioria das pessoas vão. Eu vou ignorar todos os idosos? Não, mais de. Daí tem muitas coisas. Mais de 65 anos não vai comprar no meu site, porque não precisa. Gente, são pessoas que têm renda, que ganham dinheiro, sabe? Você não pode. Eu acho incabível esse argumento, principalmente quando as pessoas pensam em questão financeira, não faz sentido. Eu só falo assim, não faz sentido. Não faz sentido. A não ser que você não queira ganhar dinheiro, daí você pode ignorar esse público, mas se você quer ganhar dinheiro, você não pode ignorar as pessoas. É simplesmente isso. Eu acho que isso passa muito pela ignorância empresarial, né? Assim, do ambiente de negócio. Aquela coisa de você fazer o mínimo de esforço para ganhar o máximo possível. Aquela mentalidade dos anos 90, anos 2000 ali, sabe? Daquela velha indústria. Hoje em dia é exatamente isso. Você, na verdade, está deixando de ganhar dinheiro, né? Sim. Você tem um quarto da população ali que você está deixando de atingir. Só aproveitando, eu coloquei o link aí, pessoal, de um mini curso deixa eu ver aqui, da Isa Meirelles. Ela tinha me passado, e aproveitando para compartilhar com vocês, dar uma olhada para pessoas com deficiência, vão ser 2 finais de semana, tem algumas bolsas aí disponíveis, dá uma olhada no link, quem tiver algum colega com PCD, alguma coisa assim, vocês passem o link. Beleza? Voltar lá nas perguntas. Uau, tem uma terceira aqui, né? Rapaz. Trabalho com pessoas surdo-cegas também, mas ainda é um público muito invisibilizado. Isso. Além da audiodescrição, Libras, tátil e comunicação áptica, conhece outros recursos acessíveis para esse público? Essa é contigo, Lívia. Tá, então, vamos traduzir tudo isso. Pessoas surdas são pessoas que não escutam, elas não têm nenhuma... ou usam aparelho, têm uma baixa percepção, muito baixa, ou não escutam. Pessoas que utilizam aparelho auditivo ou implante coclear ou escutam ou tem alguma coisa, elas não são consideradas surdas, elas são pessoas que têm deficiência auditiva. Então, essa é a diferença. Pessoas surdas, elas não escutam, normalmente é mais comum elas se comunicarem em libras. Pessoas com deficiência auditiva, normalmente elas não se comunicam em libras, elas se comunicam em português, com a parte de fala, em português comum. Isso é uma grande diferença que as pessoas acham que está tudo na mesma situação. Então, pessoas surdas, pessoas cegas, tem as pessoas com deficiência visual e as pessoas cegas, por exemplo, pessoas com baixa visão, elas têm uma dificuldade de enxergar. Quem que é baixa visão? Por exemplo, catarata, que é uma das doenças mais comuns, principalmente com a idade. Catarata, você vai perdendo a percepção de enxergar, vai enxergando meio embaçado, mas é reversível. Catarata é uma das poucas doenças que é reversível. Então, mas ela está dentro da classe de baixa visão. Mas agora a pessoa cega, ela não tem acuidade visual, ou ela enxerga vultos, ou parte sombras, ou alguma coisa do tipo. Pessoa surdo, cega, é uma pessoa que não escuta e não enxerga. Como ela existem pessoas, como ela se comunica? O que ele falou de Libras tátil por exemplo, tem os sinais em Libras.
esse é o meu sinal em Libras. O meu sinal em Libras é assim e ele faz um cachinho por conta do meu cabelo cacheado. Então é o L e vai fazendo assim. Como a pessoa saberia que esse é o meu sinal em Libras? Eu faço na mão dela. Então eu faço na mão, ela vê que é o L, ela percebe, sente que é o L, e ela vê o movimento que eu faço. Então o tátil Libras tátil por conta disso, porque eu faço na mão da pessoa. Me comunico na mão da pessoa. E ela faz dessa maneira também. Audiodescrição audiodescrição, às vezes a pessoa tem a percepção a partir de ela escuta, ou escuta pouco, ou existe, por exemplo, audiodescrição a partir textual. Porque tem alguns teclados, existe um teclado, deixa eu achar aqui, eu vou achando a imagem e eu vou falando com vocês. Existe um teclado que não é um teclado como o nosso, ele é o teclado em braille. E esse teclado, o que acontece? Conforme tem o braille, o que é o braille? Braille são os pontinhos que às vezes você encontra por aí, você não sabe o que é, uns pontos estranhos que estão agrupadinhos, mas você não sabe o que é. Aqueles pontinhos, junto e perto tem um texto, aqueles pontinhos é a escrita em braille, que são pontos que formam letras e números. São 6 pontos em 2 colunas, e cada agrupamento, 2 colunas, é uma letra ou um número. É parecido, mas assim, são os 6 números, existem sequências diferentes para falar do que é um A, B e assim por diante. Então, normalmente, como é que a pessoa, se ela é surdo-cega, como é que ela vai, por exemplo, ver um filme? Sabe aquela audiodescrição que está, às vezes, em texto? Que a pessoa não simplesmente fala, tem a tradução em português do que está acontecendo, mas também fala assim, som de carro batendo. E isso é a descrição do que está acontecendo, a parte de som também. Então, isso pode ser lido em braille. Então, ela vai passando essa parte de audiodescrição em braille. Então, ela vai lendo o que está acontecendo por meio de som. Isso é um jeito, a comunicação áptica, essa eu não me recordo, eu não lembro. Alan, se você tiver aí, por favor, me lembra qual que é essa. A parte de... esqueci, não é mesa. É teclado, eu acho que é teclado braille que chama. Eu esqueci o nome dele. Eu vou lembrar, mas tem ele, que é muito utilizado. Acho que é mesa braille, mas eu vou tentar lembrar. É porque ela tem ela tem mais ou menos o tamanho de um caino e tem uma linha, lembrei. Ela tem uma linha que é onde aparecem esses elevados, os pontinhos. Então, conforme a letra vai passando, o texto, eles vão subindo ou descendo conforme é o texto. É linha braille que chama. Deixa eu mostrar uma para vocês, por imagem, que daí fica mais fácil. Linha braille. Mas linha braille, ela é muito difícil de achar, ela normalmente é importada. Que eu conheça, não existem, ou existem poucas fábricas, ou quase nenhuma fábrica no Brasil de linha braille. Mas, normalmente, as pessoas acabam importando. Deixa eu mostrar para vocês. Uma janela. Deixa eu ver se vai aparecer. Vai. Que daí vai ficar, acho que, mais fácil. Se eu colocar a imagem também. Dá para ampliar. Por exemplo, aqui, estão vendo? Esses são os pontinhos. Eu não sei se dá. Deixa eu dar um zoom na imagem, se vai dar para ver também. A imagem não vai dar zoom. Mas aqui são 4 pontos. Agora está apresentando. Eu já está apresentando. Agora, então, são 4 pontos e cada agrupamento vai corresponder a uma letra ou um número. Então, normalmente tem uma quantidade de caracteres limitadas. Então, por exemplo, um texto de 1.500 caracteres. Pensa que, assim, cada linha ele vai ter que passar
duas vezes, às vezes, na mesma linha. Existem as maiores, mais largas, que dão para ter mais caracteres, elas são mais caras. Então, quanto mais largo for, mais caracteres ela possuir, mais caro provavelmente ela vai ser, bem caro. Algumas são mais as simples. Um amigo uma vez importou uma simples, era uma parecida com essa, ou se não foi essa, era tipo 5 mil, alguma coisa do tipo. Então, não é uma tecnologia tão acessível financeiramente assim. E aqui tem um exemplo. Então, por exemplo, ao invés da pessoa utilizar o leitor de tela, porque ela não escuta, então ela vai utilizar a linha Braille para ler o que está acontecendo. Então, ou ela usa esse teclado, aqui ela vai lendo o texto pelo Braille. Então, esse é um recurso. Eu não sei se outros recursos acessíveis tinha. Esse é o que eu lembro mais comum, a linha Braille. Eu fiquei curioso, Lívia. Eu vou perguntar ao Alan se ele está aí, para ele explicar essa comunicação áptica. Oi, Jeff. Sim, eu até escrevi aqui no chat. A comunicação áptica, ela, na verdade, envolve outras partes do corpo para se comunicar, né? A Lívia explicou também a libra estática, que a gente geralmente faz na palma da mão, onde a pessoa ela sente as letras, né? Ela sente os sinais em libras. A comunicação áptica é utilizada, por exemplo, as costas da pessoa, o antebraço, principalmente para fazer também intensidade de movimentos, né? Por exemplo, em um jogo de futebol que a gente está interpretando para uma pessoa surdo-cega, quando é o gol e o público vibra, né? Geralmente a gente dá várias batidinhas nas costas da pessoa surdo-cega para ela saber, né, que está todo mundo vibrando no estádio e tal, porque se nós que somos, né, videntes e ouvintes, a gente sente emoção assistindo a um jogo, a um filme e tal, então tudo isso também precisa ser transmitido para essa pessoa, né, que não escuta e que não enxerga como nós. Então, a comunicação áptica é mais um recurso dentro de comunicação. A comunicação áptica, normalmente, quem usa muito, é muito difícil... Oi, meu gato está reclamando. Quem usa muito também é muito artista, não, é uma parte de comunicação muito comum, mas a parte de você comunicar o que está acontecendo de expressão ou situações, não tem como você manifestar, por exemplo, aquele suspense, alguma coisa assim, simplesmente você falando, você tem que expressar de outras maneiras também. E também tem a questão, o tátil não apenas tem a questão assim, apenas na mão, que às vezes a pessoa pode não ter as mãos para ter esse tipo de comunicação, então tem outras situações. Legal, legal. Ótimo, ótimo. Vamos seguir aqui nas perguntas. A Shirley Santos fez uma aqui. Sou UX Design numa empresa de software e sugeri o estudo, análise dos produtos que temos. Minha maior dificuldade tem sido encontrar materiais, referências para produtos de desktop. Já trabalhou ou indica alguém, alguma ferramenta de análise ou referência de estudo? Sem ser o WCAG? Então, sem ser a WCAG é a parte difícil. Em produtos desktop é difícil porque depende muito dos recursos de desenvolvimento que você está utilizando. Em 2010 ou 11, eu fiz um processo de acessibilizar uma interface de um produto desktop, só que, para vocês terem essas noções assim de tempo, naquela época, a interface do produto desktop, para ficar bonitinha, ela tinha muitos recursos em Flash. O produto era desktop, mas visualmente, para ficar coloridinho, ficar bonitinho e tudo mais, tinha umas coisas que eram em Flash. E a gente teve que acessibilizar aquela interface com recursos em Flash para ser acessível com leitor de tela. A gente na época, só um leitor de tela funcionou, a desktop, que foi um leitor de tela
que existe dentro do ambiente do DOSVox, e só com ele a gente conseguiu fazer os testes e analisar que era viável e tudo mais. Isso foi em 2010. Naquela época eu escrevi um artigo sobre isso e tudo mais. Mas o que eu sugiro é pegar, assim, o que é falado da WCAG, porque a WCAG é muito voltada para a web, mas existem questões de acessibilidade que elas são gerais. Por exemplo, não utilizar a cor como recurso, como referência principal. Isso é algo que você pode utilizar para qualquer situação, que vai ajudar muito o Jeff, por exemplo, depois que ele descobrir que ele é daltônica. Então, tem muitas regras que são, sim, voltadas para conteúdo web, mas tem muitas que você pode fazer adaptação, mesmo não sendo conteúdo, não sendo web. Eu acho que existe alguma referência só para, assim, checklist voltado para produtos desktop, mas talvez ela esteja defasada ou você tem que fazer adaptações. O que eu sempre sugiro é entender melhor a questão da WCAG com relação à acessibilidade e tentar fazer adaptações para o ambiente que você trabalha, no caso, na parte do desktop. Não é impossível, dá trabalho, mas dá para fazer esse tipo de coisa. Porque eu prefiro fazer dessa maneira, principalmente esses tipos de estudo e análise, para você não ficar dependente de checklists de terceiros. Porque tem checklist de terceiro, pessoas, tem muitos lugares que acham que é bala de prata, vai resolver todos os problemas, vai estar lá todas as necessidades possíveis magicamente. E muitas vezes não, falta muita coisa, principalmente porque ele não foi pensado para o seu produto na situação, no contexto que ele é. Então, eu tentaria entender um pouco mais a WCAG e pegar como que você poderia fazer adaptações, ou como que você poderia pegar. Nem tudo você vai pegar da WCAG, porque ela é voltada para a web, mas algumas coisas dá para adaptar, sim, para a parte desktop. Legal, legal. Ótimo, ótimo. Vamos seguir aqui. Tem mais uma pergunta do Alan. Muitos sites utilizam plugin de Libras e divulgam que o site está acessível, sendo que o plugin não substitui o intérprete de Libras. Mas é mais barato por causa do custo, né? E ainda compromete a compreensão dos textos, vários equívocos. Qual a alternativa para a acessibilidade faz de conta, né? Esse jeitinho. Na verdade, existem pessoas que acham mesmo que tudo vai se resolver. O que eu falo que depois, com o tempo, eu aprendi muito com relação a isso. A Rendital, que é uma empresa assim, a Rendital que é hoje, na verdade, ela já evoluiu muito com relação a isso. Mas no começo dela, ela era o que o Google Tradutor era há 10 anos atrás. Então, o Google Tradutor, no começo, ele não era perfeito. Ele resolvia muitas coisas, mas ele não era perfeito. Nos últimos anos, a Rendital tem evoluído muito por conta da melhorias em machine learning, compreensão, inteligência artificial, mas é uma evolução constante. Nada fica perfeito de uma hora para outra. Existem, sim, esses enganos, equívocos, mas não existe milagre. Mas as pessoas têm que entender, assim, todas essas questões são limitações de questões de acessibilidade. Se o site tiver, por exemplo, uma comunicação muito difícil, de leitura já for difícil de entender, o avatar não vai fazer milagre. É tipo aquilo, sabe? A mágica não vai surgir do nada. A alternativa é criar as coisas acessíveis. A comunicação, por exemplo, ser objetiva, ser de fácil entender, tomar cuidado, a pessoa, o contexto está bem definido, o que é aquilo, o que significa. Mas, assim, realmente, o avatar em si, ele ainda não substitui o intérprete, mas as pessoas acham que tudo se resolve com as questões de acessibilidade, mas, assim, o avatar, ele é uma solução, mas ele não vai melhorar, por exemplo, o português.
do seu site, porque não é isso que ele faz. Se o português não tiver objetivo, explícito, for fácil de entender, compreender, o intérprete, o avatar, ou mesmo o intérprete, ele não vai conseguir fazer um milagre. O intérprete vai tentar fazer um milagre, dependendo da situação, mas ele vai ter o trabalho em dobro. Então, tem que se tomar bastante cuidado com relação a isso. Mas evoluiu bastante essa questão. Que as pessoas falam assim, é milagre. As pessoas querem que, não, eu coloquei lá o avatar, ele tem que ser perfeito. Gente, não existe milagre. O avatar vai fazer o máximo possível, mas se o texto não está compreensível, ele não vai fazer milagre. Sabe? E as pessoas falam assim, não, ele tem falhas e tudo mais, mas assim, do que ele era... do que a Rendital, que era deixa eu lembrar, há 2 anos atrás, do que ela começou para o que tem hoje na parte de inteligência artificial, se a gente for pensar nas empresas como um todo, o quanto elas evoluíram nessa questão de inteligência artificial, da parte de comunicação, por exemplo, não é todo comunicador que já produz a legenda, assim, quando a gente, em tempo real. Acho que um ou outro comunicador faz isso. Então, não é fácil você montar essa parte de comunicação em tempo real e não ter nenhum tipo de problema. Mas, assim, existe uma evolução. Não é porque não é fácil que todos os comunicadores vão deixar de fazer isso, porque é importante. Mas é isso, a gente vai melhorando com o tempo. Mas não existe milagre, gente. É aquela falsa... o que a gente vê no mercado hoje, né? Esqueci a palavra agora, mas enfim, é a questão da bala de prata, né? Nessa acessibilidade, você vê em pesquisa, você vê interface, tudo, você tem várias questões que o pessoal acha que é bala de prata. Umas coisas que não tem jeito, assim como em acessibilidade, sabe? Não tem jeito. Se você não tiver ali todas as partes funcionando, se o texto não estiver acessível, se a arquitetura não for acessível, sabe? Se o código não for, não existe, não tem plugin que dê jeito, enfim. Exato. A Edilene, ela fez uma pergunta aqui, Lívia, qual curso você fez? Você falou que fez um curso. Sim, eu fiz um curso da EDX, ele é o curso, eu vou até pegar o da EDX, ele é um curso que ele foi oficial da W3C com relação à parte de acessibilidade, mas ele é um curso introdutório, ele não é um curso avançado e ele também não é um curso voltado para desenvolvedores ou pessoas do... Assim, ele é um curso básico sobre as questões de acessibilidade da WCAG. Ele é basicamente isso, é um básico. Só que é aquilo, 90% do curso não é em si sobre a WCAG, é sobre deficiências, contexto, qual que é o problema, o que elas passam, o que resolve, o que não resolve. Porque se você... Teve muitas coisas que eu... Mesmo depois de 10 anos trabalhando, lendo muitas coisas, tem muitas coisas que eu nunca tinha passado. Por exemplo, a comunicação áptica que o Alon falou, ou alguns recursos, o quanto eles beneficiavam outros tipos de deficiências do que eu tinha pensado. Então, a gente não sabe de tudo sobre os tipos de deficiência, existem muitos tipos. Então, eu vou achar aqui o link e eu coloco no chat para vocês. Mas eu achei um curso muito legal. Ele é todo em inglês. Que eu saiba, não existe uma tradução dele para português, mas, assim, ele tem todos os recursos de acessibilidade. Então, por exemplo, o vídeo, você pode diminuir ou aumentar, e tem toda a parte textual dele, não só legenda, mas também texto. Então, se você precisar utilizar algum tradutor, você consegue fazer isso. Tem aquele plugin do Chrome que é maravilhoso, né? Também tem. Para fazer a tradução. Sim, então, é muito bom. Eu não sou tão fluente quanto eu gostaria, quanto deveria ser, enfim. Mas dá para entender todo o conteúdo, é bem fácil. Então, eu recomendo muito por conta disso.
Beleza, beleza. Depois passa aí para a gente no chat. Tá. Vou seguir aqui com as perguntas. A gente tem mais duas aqui. Do Renato Silvestre. Trabalho há algum tempo com mapas de acessibilidade para guiar os fronts, para a construção de fluxos de navegação para PCDs. Existe algum outro método ou modelo para guiar esse tipo de trabalho? Para criar os fontes na construção de fluxos. Olha, eu não sei algum outro método. Bom, é que assim, não, métodos em si, essa é a parte mais difícil. Existem um outro colega tinha mostrado para mim um outro tipo de mapa para fluxos, mas ou ele colocava, acho que a alternativa do fluxo com relação a, por exemplo, de eventos ou detalhes que deveriam ir, não caminhos, porque caminho na teoria tem que ser sempre o mesmo, mas eventos ou detalhes do tipo, ou feedbacks, ele colocava direto no fluxo que ele fazia, mas isso, tipo assim, não era um fluxo à parte, não era um mapa à parte. Era dentro, por exemplo, eu faço uma dentro do sketch, vamos pensar assim, sketch, eu não sei qual que era o que o Renato tinha falado, do Figma, isso. Então, dentro do Figma eu faço minha documentação e coloco lá os eventos e tudo mais, por exemplo, no meu Design System. Dentro do Figma, eu já coloco as especificações relacionadas à parte de acessibilidade com relação a eventos ou a parte de o que vai acontecer, quais eventos vão funcionar, quais dispositivos e tudo mais. Ou a área que eu tenho que pensar. Então, na própria documentação, eu nunca sugiro vocês fazerem uma documentação à parte, porque a probabilidade de você esquecer que você tem que fazer ela ou tem que atualizar uma coisa nela é exponencial, digamos assim. Então, você esquecer que, eu atualizei aqui e esqueci de atualizar lá. Eu sempre sugiro vocês terem uma única documentação do fluxo que vocês trabalham e dentro delas vocês ir colocando aspectos de acessibilidade. Assim é mais garantido que vocês não vão esquecer. Então, eu não recomendo fazer uma documentação à parte, a não ser que a outra pessoa tenha alguma dificuldade de entendimento de algum fluxo específico, mas de algum detalhe ou alguma coisa do tipo. Mas eu sempre recomendo vocês colocarem a parte de acessibilidade dentro do contexto que vocês estão, certo? Deixa eu pegar aqui, eu achei o curso. Tá. Deixa eu colocar aqui no chat. Vou esperar você colocar aí uma pergunta para a gente fechar. Pode ir, que eu estou vendo aqui, eu não tinha feito não tinha visto o chat. Tá. Isso, Edilene, isso, da Thalita. Eu sou comadre dela sou madrinha de casamento da Thalita. Na época que ela estava fazendo mestrado, eu também estava fazendo mestrado. O Gaia, que a Edilene colocou nos links do chat, ele foi o resultado da dissertação de mestrado dela, da Thalita. Foi muito boa. E, por exemplo, dela é voltado especificamente para estudo voltado para autismo. Aprendi muitas coisas com ela, mas assim, são coisas assim, se a gente não faz um estudo muito detalhado sobre um aspecto muito preciso, a gente não sabe. Então, a Thalita fez especificamente para autismo. Não, a Thalita é ótima. Tem vários materiais. Eu já fui numa palestra da Thalita sobre o Gaia, foi bem interessante. É um nome que vale a pena dar uma pesquisada e dar uma acompanhada. Sim, tem um livro. Ela lançou um livro ano passado da dissertação, resultado da dissertação de mestrado dela. Recomendo muito o livro, que vocês comprem. E se vocês comprarem, né, no site da editora, apesar pode ter uma diferença de preço, mas no site da editora ela ganha mais direitos e ela faz um repasse dos direitos autorais do livro dela para uma instituição que foi a que ela utilizou no mestrado dela para a parte da pesquisa de autismo. Então, o que dá
parte de educação e assistência para crianças com autismo, então ela reverte a parte dos direitos do livro dela para essa instituição. Eu não lembro o nome da instituição, mas se vocês perguntarem, com certeza ela vai falar. Eu vou colar aqui o link do livro, para quem se interessar. Está aí no chat. E vamos voltar lá para a última pergunta do... Rodrigo. Cadê? Meu piado, Rodrigo. Esse ano eu quero contratar PCDs para o meu time de Design System para fazer a inclusão desde o início do processo do produto. A melhor forma de começar seria pedindo ajuda ao time de pesquisa para fazer os perfis de PCD? Como preparar o ambiente e o time para incluir essas pessoas? Então, tem 2 perguntinhas aí. Tá, então vamos por partes. A melhor forma de começar seria pedindo ajuda ao time de pesquisa, os perfis de PCD. Eu tentaria incluir pelo menos 2 tipos de pessoas, ou um tipo, tentaria ver assim, o que você precisaria. Eu acabo falando assim, as pessoas cegas, elas acabam passando por uma situação assim, elas utilizam leitores de tela, e dependendo do que o leitor de tela ou da situação da navegação tiver, ela vai conseguir utilizar o seu software ou não. Mas não significa assim que, pegue uma pessoa cega e adicione no seu time que vai resolver questões de acessibilidade. Não é isso. É que elas utilizam 2 tipos de recursos. Elas utilizam teclado e utilizam a parte do leitor de tela. Então, são dois tipos de tecnologia assistiva. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem tetraplegia ou que tem algum tipo de deficiência física, ela vai passar um outro tipo de situação que a pessoa cega não passa, porque ela está vendo, mas ela vai ter alguns outros tipos de limitação. Isso, entre outros tantas deficiências, pessoas que têm déficit de atenção, ou que têm algum grau de autismo, está dentro de algum grau dentro do espectro autista, entre outras tantas. Então, você precisa definir mais ou menos por onde começar. Eu acho que os perfis seriam interessantes dentro daquela pergunta, quais têm mais problemas, quais acabam afetando, quais são os mais presentes no seu público. Isso pode te ajudar, sim, mas tentaria pensar no mais variado possível. Porque, assim, você não vai conseguir ter uma pessoa com cada tipo de deficiência que existe, mas tente pensar no mais variado possível, ou que vai ajudar mais a sua equipe nesse momento. Então, pense nisso. Como preparar o ambiente e o time para incluir essas pessoas? Existem empresas específicas que podem te dar esse tipo de orientação, do tipo assim, quais adaptações você vai ter que fazer na sua equipe. Provavelmente, essas empresas, elas não vão te ajudar na questões de processo. Mas, por exemplo, se você não fizesse, eu recomendo fazer o curso que eu indiquei para vocês, ou até mesmo o curso da Mergo, que tem um curso da Mergo de acessibilidade, também voltado para designers, eu recomendo bastante vocês fazerem. Eu sempre recomendo esses cursos, mas se você não fizer um curso, você vai falar assim, você pode cair em alguns tipos de preconceito, mas você não vai ter certeza de quais são as limitações ou barreiras que as pessoas com algum tipo de deficiência vão encontrar. Então, se você não sabe quais as barreiras, você não sabe como eliminar elas dentro do seu processo. Então, nem sempre as empresas elas não vão te dar exatamente a resposta pronta, tipo, usa o software tal, na versão a partir de tal, que vai resolver a questão de fazer protótipo. Elas não vão saber isso. Elas vão falar assim, olha, se você contratar uma pessoa que tem deficiência visual, ela não vai conseguir utilizar só recursos visuais, ela vai precisar que seja assim, que seja desse jeito ou desse outro jeito, e você vai pensar nas adaptações. Então, se for uma empresa específica na parte, talvez, por exemplo, eu tinha falado da Sondary, eu não tenho certeza, mas existem empresas voltadas para consultoria que vão poder te dar ideias mais objetivas, voltada mais para questões de processo mesmo. Comunicação, softwares, falar assim, esse software é bom com leitor de tela?
Eu sei, por exemplo, o Slack, ele é bom para o leitor de tela, a maioria utiliza. E se eu mudar? Não quero mais usar o Slack, quero usar outro. Qual eu posso utilizar? Eu, por exemplo, hoje eu não sei. Existem outras empresas voltadas para essa parte de consultoria que elas vão poder te ajudar com mais detalhes, mas isso acaba envolvendo. Porque como que a pessoa vai se comunicar com todo mundo se o software que você está usando não é acessível, sabe? Então, é esse tipo de cuidado. Dependendo da pessoa, você vai ter mais ou menos problemas, porque tem questões assim, que lembra do que eu falei lá no começo de superestimar e subestimar? Tem pessoas que, por exemplo, estão mudando de carreira. Eu estava num processo, vou começar na área de TI. Ela sabe pouco sobre, por exemplo, diversos tipos de ferramenta, diversos tipos de software, ou linguagens. Assim, ela sabe das dificuldades que ela tem, ou dos conhecimentos que ela tem naquele momento, quando ela está entrando na área. Se ela tem muitos anos, ela pode ter se envolvido com muitos softwares, conhecer muitas coisas, mas ela pode ter um processo, por exemplo, muito engessado. Porque ela trabalhou em 1, 2 empresas, então mas isso é pessoalmente dela. Ela tem um perfil que não é tão... vou me virar aqui, vou resolver e tudo mais. É a pessoa. Às vezes não é só o processo que influencia, também é a pessoa. Já conheci pessoas que eram engessadas, não queriam saber de mudar processo e tudo mais, e também tinham deficiência. Conheci pessoas que tinham deficiência, mas, não, daqui o problema. Não, eu me viro, desse jeito dá certo, desse jeito não tá, e vamos fazer funcionar, sabe? É a pessoa. E é isso. Então, o que eu sugiro? Procurar uma empresa de consultoria, tanto na parte de contratação, entender quais públicos ou quais problemas você precisa resolver especificamente, ou na sua empresa, por exemplo. Às vezes você pode contratar uma pessoa, um desenvolvedor com deficiência que já vai ajudar no processo, não só na equipe dentro da parte de design. Então, às vezes, se o desenvolvedor tiver deficiência, ele está participando da parte do design system, ele já vai resolver alguma coisa. Então, às vezes a gente pensa assim, não é só para a pessoa testar. Às vezes, assim, eu acho um desenvolvedor, acho um testador é mais comum, mas às vezes é muito comum porque a pessoa com deficiência não vê outra perspectiva. Muitas pessoas cegas acabam sendo desenvolvedores porque as pessoas acham que elas só sabem fazer isso, mas não. Se ela gostar de desenvolver, ela vai sair desenvolvendo, enfim. Então, pensar assim, às vezes outras pessoas com outros tipos de deficiência podem participar de outras partes do processo da sua equipe. Então, já vai adicionar, não só dentro da equipe de UX, por exemplo. E procurar alguém que dá consultoria nessa parte, tanto em adaptações que você vai precisar dentro da sua equipe, isso vai desde softwares e tudo mais, até a parte de como você conversar com a pessoa, de educação como um todo, que a gente tem que passar às vezes por N coisas, gênero, por questões de gênero, de racial, e também para questões de pessoas com deficiência, e até mesmo uma consultoria de adaptação, mas voltada para a parte de tecnologia, também que seria interessante. Vai pelo mais fácil. O mais fácil? Qual que é o mais fácil? Não sei. Depende muito de quem já está na sua equipe, mas o mais fácil seria perguntar. Em grupos específicos, existem grupos só de pessoas com deficiência, se eles recomendam alguém, se tem alguém com interesse, que já conhece, que gostaria de participar, vagas específicas. Olha, a gente vai fazer, preciso de um desenvolvedor, preciso de alguém de UX. Às vezes as pessoas pensam assim. A minha amiga, a Michelle, que era front-end, quando ela participava de um processo seletivo, as pessoas só descobriam que ela era cega se ela tivesse que, por exemplo, fazer uma interface e as pessoas mandavam uma imagem. Porque daí a pessoa falava assim, então, só nessa situação. Às vezes ela chegava até o último dia e ninguém descobria. E daí ela falava, viu, eu sou cega e eu vou usar leitor de tela e tudo mais, então só tô avisando, tá? Não, não vai mudar nada, vou continuar ganhando a mesma coisa, eu continuo sabendo das mesmas coisas que eu sei, só que eu sou cega, então só saibam disso, tá? Mas é porque se ela
participasse dos processos seletivos voltados para pessoa com deficiência, eles eram muito limitados, só para pessoa com teste. E daí, tipo assim, é a empresa que está colocando barreira de onde ela quer que a pessoa com deficiência atue, entendeu? Se você, por exemplo, colocar, a gente sabe disso, a gente passa por muitas situações que a gente vê vaga do tipo, ó, dou preferência para pessoa preta ou mulher, ou uma coisa do tipo, vem aquele monte de gente, não sei o quê, ou dá preferência para pessoas com deficiência, você pode colocar isso na vaga. E daí, por exemplo, eu repassaria a vaga para os grupos que eu participo, que tem pessoas com deficiência, e já divulgaria. Então, é mais isso, colocar em destaque que você está procurando profissionais com determinadas características, ou só para pessoas com deficiência, sabe? Sem colocar essas limitações. Mas eu começaria por aí. Show. Vivian, chegamos ao final. Sim, gente, que se não acabar a pergunta, eu fico aqui falando 3 horas. Desculpa, tá, gente? Não, assim que é bom, isso que é convidado bom. Convidado bom é que vai falando, cara. Não, foi maravilhoso. A gente tem muito a agradecer a você, tirar essas dúvidas, esclarecer também bastante coisa, oxigenar nossa cabeça também, porque por mais que a gente tente fazer a nossa parte, a gente tem limitações também, a gente precisa todo dia estar estudando, estar ouvindo isso, estar indo atrás, sabe? Porque a maioria dessas coisas não fazem parte do nosso dia a dia, e a maioria das empresas onde a gente trabalha, infelizmente, ainda não chegaram nesse nível de maturidade, talvez nem vão chegar, mas o nosso papel estar aqui ouvindo isso e desenvolvendo, porque é o nosso papel também cobrar essas melhorias. Enfim, faz parte da nossa evolução como profissional de design. E eu deixo para você ir para as últimas palavras, você se despedir, falar com o pessoal. Gente, eu só tenho que agradecer, muito obrigada pela oportunidade, e muito obrigada por vocês terem ficado até eu falando todo esse tempo, me ouvido, espero terem aprendido um pouco com tudo que eu falei. Se vocês precisarem de ajuda, estou nas redes sociais, às vezes eu me escondo um pouco, agora eu estou com um período literalmente de muitas mudanças, empresa nova, de mudança de casa, que aqui está tudo escondido, mas era para ter um monte de caixa aqui já empilhada, mas ainda não tem. Então, mas eu volto, tento responder, sempre conversar com as pessoas, então podem conversar comigo e tudo mais. Vou tentar esse ano, promessas de 2021, ser mais ativa no meu blog, postar mais as coisas com mais rapidez. Estou devendo muito conteúdo do que eu participei ano passado ainda, mas tem muita coisa ainda por vir. E o que vocês precisarem, estou aqui. Sempre faço recomendações de muitos conteúdos e cursos, tem muitas pessoas maravilhosas que são especializadas em um pequeno pedacinho de conhecimento de acessibilidade. Tem a Sandiara Pérez, que ela é desenvolvedora mobile, e o TCC dela foi sobre questões de como o TDAH ou as deficiências cognitivas, como esses tipos de aspectos acabam afetando quando utiliza plataformas educacionais, por exemplo, na parte de consumir conteúdo. O TCC dela, se não me engano, ela vai ser publicado, ela ainda vai defender ele, se eu não me engano, mas fiquem me acompanhando no Twitter, que quando tiver o TCC dela eu aviso. Tem muitas pessoas legais que eu recomendo vocês seguirem. A Michelle Frasson é uma delas, que ela está sempre reclamando ou contando da vida dela do Twitter, a Mi_Frasson. E, gente, é isso, tem muitas pessoas, muitos conteúdos, não se preocupem de acompanhar tudo ao mesmo tempo, não precisa. Acompanhem algumas pessoas, vão aprendendo aos poucos, que internet e conteúdo na internet é o que não falta atualmente, então aproveitem bastante. Muito obrigada, desculpa, gente, eu adoro falar. Ótimo. Só para fechar, Olívia, você tem alguma indicação de livro, alguma coisa assim? Ai, gente, tá, eu tenho muitas indicações de livro. Tem 2 principais. O que você já recomendou, que é o da Thalita, o Gaia,
que é da dissertação de mestrado dela, e tem um outro que foi o do Reinaldo Ferraz, que ele lançou pela Casa do Código, que é de acessibilidade para a web, o foco do livro, ele não é só sobre a WCAG, mas é sobre barreiras que as pessoas enfrentam e como resolver. Então, há um livro de acessibilidade da Casa do Código, do Reinaldo Ferraz, que ele tem, se eu tenho 11 anos, ele tem, acho que agora, mais de 20 anos trabalhando com acessibilidade na internet. Eu brinco, mas ele eu acompanhei desde o começo. O Reinaldo era muito fã do Reinaldo. Hoje em dia ainda sou muito fã do Reinaldo, então ele é uma das pessoas que eu falo assim, sigam ele, vale muito a pena o conteúdo. Então, eu acho que a Thalita outro dia recomendou um de design inclusivo, eu não conheço ainda, não li, mas tem basicamente esses livros, o da Thalita, principalmente o do Reinaldo, são os que eu mais recomendo. Show. Eu coloquei no chat, para quem quiser. E é isso, gente. A Lívia, ela tá na comunidade, tá no Preflux. Lívia, acabei de adicionar. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, ela tá lá. Qualquer coisa pode perguntar lá na comunidade, pessoal. E é isso. Agradeço, Lívia. Muito obrigado por fazer parte do nosso Time Box número 11. Agradeço a todos por estarem até agora aqui ouvindo a gente. E conto com vocês no próximo Time Box, viu, pessoal? E é isso, gente. Boa noite a todos. Descansem, tomem bastante água, coloca máscara. E a hora que a vacina vem aí, não? Tomara. Tomara. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite a todos.